qual é o salto de uma USDT, por exemplo, e quais são as funções ali? Não, tudo bem, perfeito. O Bitcoin, ele surgiu lá em 2008, justamente por conta da crise, tá? Mas testes já vinham sendo feitos antes, na década de 90. Os cyberpunks já faziam testes para tentar fazer um dinheiro eletrônico, né? Até Milton Friedman, na década de 90, falou que o dinheiro do futuro ele tem que ser eletrônico, ele tem que ser criptografado. Então ele já vinha dando sinais ali de como é que, dando dicas para o criador, Sim. né, de como é que tinha que ser um novo sistema monetário. Então em 2008 foi criado, após a crise lá de 2008 do subprime americano. Inclusive eles estampam isso no bloco Gênesis do Bitcoin, uma capa do jornal, tanto para falar que foi ali naquela data mesmo, então ele tem a data e consegue comprovar, Sim. quanto para mostrar o quão antagônico é do sistema atual. Então essas duas combinações aí foi bem legal a Que, sacada do aliás, criador. morreu o presidente do Banco Central da época, né? Morreu anteontem, não foi? É, O Alan Greenspan. olha, Ele morreu, acho que foi eu não, anteontem, né? Acho que foi isso. essa notícia eu acabou É, passando, não vi. ainda não vai tarde. Vamos lá, desculpa, eu te cortei que Não, você falou. mas faz todo sentido, porque foi nessa época, em 2008, que se cria essa moeda, né? Com o criador, ele tem um codinome de Satoshi Nakamoto. Não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo, se é uma empresa, né? Mas acho que esse anonimato aí foi fundamental, porque com certeza se soubessem quem era ali naquela época, algo poderia acontecer e o Sim, negócio poderia não ir para frente. Então parece que os astros se alinharam ali e o ego não tomou conta do criador. sim. E acho que isso foi fundamental para a criação, tá? Começou como uma ideia de dinheiro transacional ali. A própria capa, né, do white paper, que é o documento oficial ali, quando ele publica, tá escrito lá, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, o sistema de dinheiro eletrônico de ponto a ponto. Então a ideia do Bitcoin não era valer o preço que vale hoje, não, ele vale por causa das propriedades, mas a ideia é transferir de ponto a ponto dinheiro através da internet. Sim. Tá? Então essa que foi a ideia do Satoshi. Claro que isso foi ganhando força, como as características são boas, ele é divisível, tem 8 casas decimais depois da vírgula, ele tem uma durabilidade, ele é reconhecibilidade, ele é escasso. Então, se eu pego todas as propriedades do dinheiro, coloco o que precisava ter, principalmente a escassez, tá? A gente tem lá os 22 milhões de bitcoins que vão ser É, minerados e acabou, e né? acabou. Então, essa escassez programada é por algoritmo, não tem CEO dando, faz isso, ordenando alguma coisa, né? Então Sim, isso aos pouquinhos foi conquistando as pessoas e não foi de uma vez. Foram primeiro aqueles early adopters, né? Os primeiros que tentam entrar, que são desenvolvedores, as pessoas que mexem mais com o computador. Depois vai entrando aos poucos numa sociedade. De repente uma empresa começa a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Então, a própria evolução do dinheiro, a evolução do Bitcoin, ela seguiu algo muito natural. Né? Então é por isso que deu certo. E é até legal depois eu comentar aqui com você que quando a gente olha, isso tem um gráfico, né? Quando você olha o crescimento da internet ao longo do tempo e você plota o gráfico do crescimento da adoção das criptos ao longo do tempo, sim, eles têm o mesmo comportamento. sim. Então, cada ano ele vai chegando lá 100 milhões. Eles chegaram em 100 milhões de usuários na mesma época. Eles chegaram a 500 milhões de usuários na mesma época. Por quê? Porque é uma tecnologia que vai se instaurando ali, né? E aí, pensando nisso, qual o risco de a gente estar sempre com os early adopters, né? Aqueles que. Será que a gente só está aumentando a base e são só quem são fuçados no Bitcoin? Ou você acha que os velhinhos vão aprender um dia a mexer com Bitcoin? Como eu falei, o início não tem como. Não tem como. Os velhinhos, né? Como você mesmo disse, entrarem. Aliás, eles nem sabiam que isso estava acontecendo, né? Sim, Mas a partir do momento que as instituições entram, e aí você começa, pô, eu já comprei dessa empresa, eu conheço, começa a dar, vamos dizer assim, nome às empresas que são familiarizadas com o público em geral, aí sim a pessoa começa a
criar coragem, vamos dizer assim, para entrar também e participar. Olha, aquele cara entrou, um amigo meu que eu confio muito também entrou. Então essa coisa vai Aos tomando. poucos ali. Não é para ter pressa. Ainda estamos. Existe uma frase nos Estados Unidos, né? Que early to the party, né? Estamos muito cedo para a festa, mas não tá. Uhum. Tem um norte-americano famoso lá, que é dono da Strategy, que é o Michael Saylor, que é o maior comprador de Bitcoin da história Sim, aí, tem mais de 800 mil Bitcoins, que ele compara muito o Bitcoin como o mercado imobiliário em Manhattan, que é uma ilha onde não tem mais para onde construir. sim. E que em 1800 tem a gente que achava que estava tarde para festa, que chegou tarde para festa, em 1950 achava que chegou tarde para festa, e só valorizou os imóveis em Manhattan daquela época para agora, né? Então, Sim. ele fez uma analogia bem interessante que, como é escasso e tá ali, é finito, né, a Uhum. região, ele fez muito feliz na comparação Sim. e dá pra a gente ter uma ideia de como as coisas podem valorizar sim ao longo do tempo, sem parar, né? Só para pegar um outro lado, né? O Warren Buffett, que é o contrário, que para ele isso não é dinheiro. Uma vez ele falou assim: ah, se eu colocasse todos os bitcoins em um pendrive, quem iria comprar esse pendrive de mim, né? É uma comparação simplista, porque se eu colocasse todo o ouro dentro de 5 piscinas, quem ia comprar ouro de mim, né? Não Faz meio, sentido. mas a lógica é assim: empresas como o MicroStrategy, elas ajudam ou elas já manipulam o mercado, imaginando, vendeu 32, depois ele vai lá e compra 800 e não aparece, né? É, Como é que é isso? Explica pro pessoal que ficou com medo, vai quebrar porque vendeu, acho que foi 32, né? 32. E depois comprou 4 dias depois 800. Exato. Essa empresa faz o quê? Explica pro pessoal. Olha, essa empresa, primeiro explicando a empresa, a Strategy, era uma concorrente da Microsoft, então ela não escolheu muito bem o concorrente dela, né? Hum, Já começa por aí. É muito difícil ela ganhar da Microsoft, mas como esse mercado de internet cresceu muito, o mercado não tem como a Microsoft atender todo mundo, então hum, a Microsoft pegou uma boa fatia do mercado também. É muito menor que a Microsoft em tamanho, hum. mas ela faz esse tipo de negócio, mesmo que a Microsoft. Só que o dono, o idealizador, que é o Michael Saylor, ele adotou essa estratégia. Ele gostou muito. Em 2019, se eu não me engano, ele leu o livro O Padrão Bitcoin e virou a cabeça dele. Então, a partir de 2020, ele começou a ser um entusiasta muito Um forte comprador, né? e um comprador, né? Ele começou como entusiasta e depois ele começou a botar, né, na prática tudo aquilo Hum. que ele estudava. E aí agora, hoje, a empresa, a Strategy, ela troca ações por Bitcoin. Então é por isso que ela consegue ali ter um balanço muito, muito forte em questão de Bitcoin. Hoje é a empresa que mais tem Bitcoin, tirando o BlackRock, que são essas grandes assets globais, Fidelity, Grayscale, mas mesmo assim eles estão muito próximos em número. Mas se eu fosse falar de empresa listada em bolsa, vamos dizer assim, ela é a primeira Estourado, disparado, sim. né? Então isso que é legal do Michael Saylor, ele acredita muito. E ele disse que o Bitcoin só ele vai começar a se preocupar se baixar da faixa dos $20 mil ali.